complexo de consumir parece que vem enraizado em nós mulheres. É como se desde que você nascesse, sempre aparecem esses vídeos aí de criancinhas comprando alguma coisa na Alexa, menina, sabe? Fazendo aquelas compras sem querer. E todo mundo foi comentando, nossa, parece que isso é uma configuração de fábrica. Como se você, sendo mulher, você nasce mulher, você já é um consumidor em potencial. Ou pior que isso, como se falássemos que nós mulheres não temos controle de absolutamente nada. Eu já falei aqui pra vocês outra vez que nós mulheres, a longo prazo, tem estudos mostrando que nós somos, por exemplo, investidoras melhores que homens. Nós somos conservadoras se tratando de finança, nós somos avessas ao risco, a gente tem medo toda hora de qualquer coisa acontecer e tá sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Então por que esse pensamento de que mulher já nasce consumista e você vai morrer consumista? Hoje eu quero conversar com vocês para falar a respeito desse aspecto, de onde é que vem esse pensamento de que mulheres têm um complexo por compras. Quero explicar para vocês o conceito disso tudo e como isso é uma coisa muito recente que foi colocada na nossa cabeça. Isso não é assim desde que o mundo é mundo, e eu vou explicar para vocês de onde é que veio isso. Já peço logo para vocês dar o like, se inscrever aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Esse tema aqui, alguns de vocês me mandaram de recomendação no Instagram, como vocês sempre fazem. Meu Instagram é Juleivas, podem me mandar recomendações lá. O meu clube do livro, para quem quiser participar, tá aqui na descrição. E eu quero dizer para vocês que eu tô com muito dor de garganta, então por isso que eu vou falar de forma mais calma hoje. E aí, para começar a contextualizar aqui para vocês, eu tava lendo recentemente o livro Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. E nesse livro tem um capítulo inteiro falando sobre como o feminismo libertou mulheres de algumas imposições, como os salto altos, que eram obrigatórios, ou que depois de um tempo mulheres começaram a poder usar calças. Então vocês têm noção do que é que você tá em um ambiente de trabalho, que você precisa se abaixar o tempo todo e você não podia usar calça, você tinha que estar sempre de saia. Então eram aquelas roupas extremamente desconfortáveis que ditavam que era aquilo que mulher tinha que usar. E isso me deu um estalo na hora que eu fui começar a pensar sobre isso, pensando em imaginar as empresas na época que fabricavam roupas, quando mulheres queriam se libertar daquilo. Vocês têm noção do desespero que dava? Como que eles iam vender tanto corset? Como que eles iam vender aquelas saias volumosas? Se agora a gente poderia escolher conforto? Como é que seria esse império da moda sem essa obrigatoriedade de você estar o tempo todo naquelas roupas caras e desconfortáveis? Então isso já foi me dando um insight de como é que funciona o consumismo desde lá atrás. Como é que era isso? Primeiramente, eu preciso dizer para vocês que é muito diferente o ato de consumir e o ato de ser consumista, uma pessoa consumista. Consumir tem diversas vertentes, consumo primário, consumo secundário, e você não quer ser uma pessoa que vai pro programa Muquiranas, não é mesmo? Então eu já digo logo para vocês aqui, preciso deixar bem claro que muita gente fica comentando aqui, mas nossa, como que você fala tanto de consumismo e você é uma pessoa que consome? Nós, seres humanos que vivemos na sociedade, é impossível ficar sem consumir. Até o ato de você ir no mercado já é um ato de consumo. Nós não estamos mais na idade da pedra, certo? Eu não sou uma pessoa que vou virar e dizer pra você que você não pode consumir, não. Eu já fui uma pessoa consumista extremamente viciada em comprar, e eu falo exatamente desses temas justamente por isso, porque depois de anos e anos que eu me tornei essa pessoa que fala sobre o consumo justamente porque eu faço um consumo consciente. Tudo que eu compro agora é pra durar, e as coisas têm que durar o resto da minha vida. Pois bem, vamos agora entender que o consumismo feminino, ele não nasce com a gente. Ele simplesmente vira uma ferramenta de controle social e econômico. Para entender de onde veio isso, de como mulheres são vistas como compradoras impulsivas que não conseguem ter controle, a gente não consegue resistir quando vê um vestido, quando vê um sapato, quando vê um perfume, a gente tem que voltar lá para o epicentro do capitalismo moderno. Eu já falei aqui com vocês um pouquinho sobre isso em outro vídeo, onde foi quando a Revolução Industrial explodiu lá na Inglaterra, e daí se espalhou para os Estados Unidos e depois foi para o Brasil. E como eu disse, eu já falei para vocês especificamente sobre isso em outro vídeo, que era sobre roupas, sobre como que era esse processo. O consumo era uma coisa de elite, né, já que as roupas eram feitas à mão, e em casa, com artesãos locais, ele sempre estava ali teando com a mão. Uma família média mal tinha essa variedade ali, era pra gente sobreviver e não pra ficar ostentando roupa e consumo. E olhem só, segundo o site History.com, a produção britânica de algodão saltou de 2,5 milhões de libras em 1750 para 366 milhões em 1830, um aumento de mais de 140 vezes. E aí isso vai criar um excesso de mercadorias. Como vender tanto pano, tanto vestido, tanta coisa sem que as pessoas morram de fome, porque as pessoas estavam pensando no que elas iam comer no dia de amanhã. E aqui entra o que eu falei pra vocês de capitalismo, porque as empresas precisavam criar o desejo e não a necessidade de ter aquelas roupas. Quem melhor
para isso do que nós mulheres. No século XIX, enquanto os homens estavam lá nos operários, nas minas, trabalhando muito o dia inteiro, eles estavam sujos, exaustos, enfim, e as mulheres ficavam em casa e eram consideradas o que eles chamam de anjos do lar. As mulheres não votavam, não trabalhavam, exceto as mulheres pobres, que eu já falei aqui para vocês sobre isso, e eu quero abrir aqui um parêntese. E como eu falei sobre esse livro do Feminismo é para Toda, da Bell Hooks, ela fala a respeito disso, que o movimento feminista, muito se fala que lutou para as mulheres conseguirem trabalhar, para as mulheres poderem trabalhar e esse tipo de coisa. Porém, quando se fala a respeito de mulheres poderem trabalhar, não é que mulheres não podiam trabalhar antes. Mulheres podiam trabalhar, só que os empregos eram muito ruins. Mulheres trabalhavam por 14, 15, 16 horas por dia e recebiam migalhas. Inclusive, tem uma série do Brasil, se vocês quiserem ver um pouquinho sobre essa história que lá na série retrata, que se chama Coisa Mais Linda. E aí a moça, né, a personagem, são um grupo de 4 amigas e tem uma delas que ela é negra e ela é mais pobre. Tem algumas amigas dela que estão ali do movimento feminista, que elas estão querendo lutar pra trabalhar. E essa moça, a que é negra, eu não lembro o nome dela, mas ela fala, né, que ela é a mais pobre de todas. E tem uma cena muito tocante onde ela fala pra outra mulher que é branca, falando sobre, tipo assim, eu sempre tô trabalhando aqui há muito tempo. Recebo migalhas. Vocês estão optando ou querendo poder trabalhar, enfim, mas a gente sempre esteve trabalhando. Nós, pessoas mais pobres. Eu tava lutando pelo meu direito de trabalhar. Eu deixei meu filho na casa da minha mãe. Tô tentando fazer alguma coisa pela minha vida, só que tá muito difícil. Chega, Malu! Lutando pelo meu direito de trabalhar. Eu trabalho desde os 8 anos de idade. A minha avó nasceu numa senzala e é difícil. Eu trabalhei 6, 7 dias na semana. Saía de casa às 4 horas da manhã, ficava mais de 1 hora no ônibus na ida, mais de 1 hora no ônibus na volta, e chegava em casa com isso, eu tava dormindo. Então é um aspecto que eu, pelo menos, nunca havia estudado. Quando as pessoas falavam pra mim sobre o movimento feminista, quando eu ia procurar a respeito disso, falavam que mulheres, no geral, não podiam trabalhar, como se todas as mulheres não pudessem trabalhar. E não é bem assim que funciona, tá? Eu indico muito esse livro pra vocês, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Então vamos lá, né? O mercado e o capitalismo se alinham, então vira aquela coisa de que mulher com a casa toda linda, mulher sempre bem vestida. E isso vira todo um símbolo de sucesso masculino. Então comprar a partir dali não era mais só pra sobreviver. Comprar virou status, porque tinha que fazerem você ter a necessidade de comprar. Então nesse livro ele cria o termo consumo conspícuo, que gastar pra mostrar que você pode pra sinalizar a classe social. Então adivinhe qual que é esse rostinho de consumo? É claro que é pras mulheres. E um artigo do Journal of Modern History de 1997 explica que até 1900, mulheres americanas já eram Chief Purchasing Agents das famílias, controlando 80% das compras domésticas, de comida a roupas. Então, no Brasil, com a urbanização pós-independência, também acontece o mesmo movimento. O café vai impulsionar a economia, então mulheres da elite, que eram descritas como mulheres e a cidade do século XIX, de Sandra Pesavento, saem às ruas pela primeira vez. Só que elas não saem para trabalhar, elas saem para consumir muito em lojas de departamento. E agora vem a parte do estereótipo de por que mulheres não conseguem parar de gastar? Porque é muito simples, as marcas fazem a gente virar viciadas em novidades. Tem uma época ali muito marcante, importante, que Charles Wolfe, que foi considerado o pai da alta costura ali em Paris, ele inventava o vestido que era pronto para elite, só que logo esse vestido iria para aquelas lojas de departamento. Então foi daí que nasceu aquela coisa que eles colocavam compre agora ou você vai perder isso. Então criava aquele senso de urgência. E isso é algo que a gente vê no marketing até hoje, o tempo todo. Toda loja tem aquele senso de urgência. E Kate Pies and Hope in a Jar, The Making of America's Beauty Culture, de 1998, mostra como cosméticos viram empoderamento ilusório. Só que eles alimentavam a insatisfação eterna, que é exatamente igual hoje. Você compra o pó, mas aí você precisa do creme, você precisa do batom, e você precisa disso, você precisa daquilo, e nunca acaba. Então é aquele ciclo eterno que eu já falei pra vocês, de desejo, compra, culpa, mais compra. E no Brasil, com a abolição ali em 1888, o consumo ele virou um escape para as mulheres. Como Lélia Gonzalez discute em Mulheres Negras e Trabalho, produtos de branqueamento vendidos como ascensão social. E as marcas simplesmente ficaram apaixonadas por esse movimento feminista de relação a compras. E a Bell Hooks, no livro que eu falei pra vocês, O Feminismo é pra Todos, ela fala a respeito disso. Que abandonar os corsês ali em 1920 foi visto como uma vitória, mas virou uma armadilha depois, porque moda agora é vista como uma liberdade, mas ela é compulsiva. Então tem toda a questão de que as lojas, empresas, enfim, na época ficaram com muita raiva desse movimento. O que é que eles iriam vender, como é que seriam esse tipo de compras. Só que aí eles se reinventaram. E agora
A nossa liberdade virou simplesmente mais uma forma de consumir. Eu também preciso trazer para vocês sobre o impacto psicológico. O estudo de 2007 estima que 80 a 95% dos casos clínicos de oniomania, que é a compra compulsiva, são mulheres. Só que isso é um viés, já que homens eles compram eletrônicos, mas não buscam ajuda por vergonha de masculinidade. E quando eu falo para vocês aqui sobre esse viés, eu tava lendo um livro que se chama Mentes Consumistas, da doutora Ana Beatriz, que é um livro do Brasil, ela é brasileira, onde, como esses casos de oniomania, que é a compra compulsiva, sempre é retratado que 80 a 90% dos casos são mulheres, porque os homens não têm coragem de admitir que eles também são viciados em compras. Então é muito fácil qualquer homem virar e falar que mulher é consumista, que mulher só pensa em comprar, quando na verdade eles também têm isso, mas eles não assumem. No Brasil já tinha várias revistas aí nessa época mostrando mulheres consumindo, que consumir era bom pra família, comprar roupa e não sei o que, estar sempre bonita. A estratégia era manter a mulher no lar e gastar o salário do marido, já que mulher não tinha independência financeira, as mulheres aí não trabalhavam no geral. E aí várias vezes nos livros retratam que dessas mulheres que ficavam em casa sempre cuidando ali do lar, ali era o trabalho delas e elas só sentiam bem em casa quando elas estavam sozinhas, porque quando estava todo mundo, o marido, os filhos e tal, era uma coisa que muitas mulheres relatam que meio que acabava a paz delas. Então vamos falar um pouco do que foi esse boom aí no século XX. Na Primeira Guerra Mundial, os homens foram lá para a guerra e mulheres começam a ocupar as fábricas no Reino Unido. O número de trabalhadoras subiu em 50% nessa época. Então as mulheres viraram o que eles chamavam de municionistas. Produziam os uniformes, produziam balas e elas começaram a ganhar salário pela primeira vez. No Brasil, que isso entrou em 1917, esse impacto é menor, mas as importações crescem e as mulheres começam a usar mais roupas urbanas. Então passou aí, pós-guerra, mulheres são mandadas de volta pro lar. E tem diversos estudos, livros, enfim, que retratam como mulheres elas viraram aquela coisa de consumismo e era uma forma de patriotismo, onde mulheres eram consumidoras ideais para não só comprar mais roupas, mas também geladeiras, aspiradores, aquelas coisas de casa. Esses anúncios aí de 1920 já mostravam mulheres limpando casa super felizes com aspirador novo, geladeira nova e tal, e mostrava elas também muito tristes se elas não estavam com um modelo mais novo. E eu preciso dizer sobre como as mulheres mais velhas que eu conheço, por exemplo, minha mãe, minhas tias, enfim, mães de amigos, elas que são mulheres que ficam em casa e algumas delas não trabalham, elas estão sempre pensando em comprar coisa para casa. É geladeira nova, é televisão nova, é colocar piso novo, é reformar a casa inteira. Então, dependendo do ambiente que você está, o consumo não se trata só a respeito de roupas ou só a respeito de sapatos. Essa forma também da pessoa estar trancada em casa, sem trabalhar, pensando o tempo todo em consumir, é a mesma coisa. E é muito engraçado que muitas dessas mulheres não veem o que elas estão fazendo ali, também é uma forma de consumismo absurdo. Justamente porque isso vem lá de trás, mostrando essas mulheres que estavam em casa, precisavam ter o lar perfeito. E eu penso muito sobre isso, que se você está com a cabeça boa, você está psicologicamente bem, você não vai ficar pensando o tempo todo em comprar. Eu conheço um amigo que a mãe dele é exatamente a personificação disso tudo. Que recentemente ele saiu de casa e daí a mãe dele falou que não poderia fazer despedida pra ele ou dar tchau pra ele ou sair pra, enfim, porque ela estaria ocupada limpando casa e comprando coisa nova pra casa. Então vocês têm noção da pessoa perder um momento importante desse da vida com um filho, igual tantas de vocês podem estar fazendo, porque vocês estão pensando em limpar a casa, comprar um aspirador novo, manter a casa sempre perfeita e você vai deixando de viver. Então isso pra mim eu já penso muito a respeito da oniomania, porque a oniomania não é só você ficar pensando em comprar roupa o tempo todo. Isso daí também é um problema. Então vocês pensem, ali nos anos de 1930, todas aquelas propagandas pra mostrar como mulheres eram racionais pra fazer comida, mas instintivas pra moda, como se nascesse com a gente. Comida você aprende a fazer, roupa você já nasce sabendo comprar. O consumismo vai aumentando ali nos anos 1950, que veio o primeiro cartão de crédito, as mulheres estavam com cartão de crédito. A Betty Friedan, do livro Mística Feminina, ela chama isso de um problema sem nome, que era um vazio preenchido por compras, que vocês conseguem se identificar, né? Pois é, eu também. E no Brasil também, após 1964, Elva Altman Blay mostra como a ditadura usou o consumo para acalmar. Shoppings, guatemis da vida, eram vistos como uma liberdade controlada. Você estava nervosa, você ia lá no shopping comprar. E aí vem o fast fashion, que eu já falei pra vocês em outro vídeo, que ele nasce com essas coleções anuais, na verdade, semanais, criando esse senso de urgência. Eu preciso também trazer pra vocês aqui um pouco sobre como o consumo é nas classes mais baixas.
Tava lendo uns estudos a respeito disso, que as mulheres de classe mais baixa, elas consomem muito para se sentirem pertencidas e principalmente agora na era da internet. Eu tô falando isso tudo em proporção à renda, tá? Porque se uma mulher de classe mais alta proporciona a renda dela com mulher de classe mais baixa, a de classe mais baixa é muito maior. Um estudo do IPEA de 2023 de desigualdade de gênero e raça no consumo revela que mulheres em periferias urbanas brasileiras gastam até 15% da renda mensal em bens não essenciais, como roupa, cosméticos e acessórios, contra 8% de mulheres de classe média. E agora vocês sabem que o marketing sabe muito bem disso. E também tem essa prova do consumo maior, né? Já que a pesquisa de endividamento da CNC de 2024 aponta que 80,3% das famílias brasileiras estão endividadas, com mulheres de baixa renda liderando em atraso de cartão de crédito. E 2% delas devem por compras e roupas de acessório, contra 20% dos homens pobres. Por quê? Porque o cartão de crédito e crediário é muito fácil acesso a essas lojas. Já falei pra vocês como eu também, aos 18 anos, trabalhando no telemarketing, caí numa dessa e fiz uma dívida basicamente por 5 anos da minha vida. Um estudo da FGV de 2022 sobre microcrédito mostra que mulheres em periferias usam até 40% dos empréstimos para bens não essenciais, como celulares ou joias baratas, para acompanhar tendências vistas em redes sociais. E tem também um estudo que fala sobre a famosa taxa rosa, que a gente conhece. Eu quero falar sobre esse legado hoje e como que a gente faz para quebrar esse ciclo compulsivo. Hoje você não precisa mais sair de casa para comprar. Se você quiser, você abre seu TikTok Shop ou Instagram, qualquer coisa, vai ter milhões de lojas ali na sua mão. E sabe aquele momento que você tá rolando seu feed e sempre tem uma roupinha perfeita, um look perfeito, uma coisa perfeita? Isso não é à toa. Tem um estudo da Universidade do Mato Grosso do Sul que fala sobre a sociedade do consumo e feminismo, que mostra que algoritmos das redes sociais direcionam 70% mais anúncios de moda, beleza e produtos domésticos para mulheres do que para homens. E também tem o que eu falei para vocês da taxa rosa, onde um estudo revela que produtos voltados para mulheres de lâminas de barbear, perfumes custam até 20% a mais no Brasil do que produtos equivalentes para homens. Um exemplo, se você vai comprar uma Gillette, por exemplo, a Gillette Faquela Azul, ela vai custar R$5. Se você for comprar a mesma Gillette, ela for rosa, ela vai custar R$20, R$25, porque ela é rosa. E eu já falei aqui para vocês também do fast fashion, de como eles fazem isso na nossa cabeça, que toda semana tem coleção nova. E aí você tem a famosa FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora do que está acontecendo. Aí você vê a influencer preferida comprando várias roupas toda semana, roupa, look pra dia, look pra isso, look pra aquilo. Você não quer ficar de fora. O cérebro vai falar, meu Deus do céu, você precisa comprar isso agora. E é daí que vem toda a manipulação. E é esse ciclo de insatisfação que eu tenho certeza que você sente. Um artigo do Correio Brasiliense de 2013 já dizia que o consumo das mulheres cresceu 83% em uma década, que foi impulsionado por maior independência financeira. E aí, falando de novo sobre o livro Feminismo para Todos, que a Bell Hooks fala que o feminismo, ele virou uma marca. É você usar uma camisa de girl boss, uma coisa falando de empoderamento, isso e aquilo, que as marcas muito já sabem vão te vender isso. E parece muito um ativismo, mas não é. Vocês sabem que tem aquela coisa do LGBTQIA+, que toda vez que tem um mês do movimento e tal, as marcas começam a dizer que elas são super amigas, estão super a favor do movimento, tal, só para vender. Marcas essas que passam o ano inteiro ignorando. É um exemplo muito claro disso. Tem aquela marca Glossier, que ela é muito famosa nos Estados Unidos. O brand dela é vender como o feminismo é muito bom e que você ser feminista é tudo de bom. Essas marcas estão lá em Bangladesh, com muitas mulheres nas fábricas trabalhando, recebendo menos de $2 por dia. Tem um documentário que trata a respeito disso, chama True Cost. Então eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre essas estratégias que eu faço e que você também pode fazer. Já que depois que eu expliquei tudo aqui para vocês, vocês entenderam que não, mulheres não nascem com essa configuração de fábrica para comprar. Isso foi simplesmente uma jogada de anos e anos e anos na nossa cabeça. Você vai lutar para trabalhar, você vai lutar para ser feminista, isso e aquilo, as marcas vão se aproveitar disso, criar todo aquele senso de urgência de que você precisa comprar em mais e mais e mais. O que a gente pode fazer? Como já falei, eu não sou contra consumo. Eu sou contra você consumir de uma forma impulsiva, que é o que eu tento fazer todos os dias da minha vida. Então vamos lá, primeiramente, a gente precisa ter uma educação financeira e emocional. E aí você pode usar essa tática. Sempre que você for comprar, você pensa, eu preciso disso? Isso vai fazer sentido no meu orçamento? O estudo da USP mostrou que mulheres que fazem esse tipo de orçamento, esse tipo de pergunta, elas vão gastar 30% menos. Tem vários aplicativos que você pode se organizar aí com suas finanças, ou você pode criar a sua própria planilha, que eu já mostrei aqui algumas para vocês. Segunda coisa, o consumo consciente. Esse movimento aí no Brasil de slow fashion tá crescendo muito, e o minimalismo no geral, onde você vai pensar em comprar de forma consciente. Se você for comprar, pense em comprar algo que vai durar pelo menos. Terceira coisa, você tem que desconstruir essa culpa na sua cabeça.
cabeça de que você precisa comprar pra você ser mulher, pra você ser feliz. Não é assim que funciona. Vai fazer um hobby, vai ler, vai pintar, alguma outra coisa, fazer exercício. Eu sempre falo que sempre que eu tô com vontade de comprar alguma coisa do tipo, eu vou ler um livro, eu vou fazer exercício. Se isso não sair da minha cabeça, daí eu compro porque eu penso, eu quero muito aquilo. Só nisso, eu já parei de comprar demais por impulso. E isso entra também com a quarta parte, que é você resistir a esse FOMO digital, que você tá ali online. Se você não consegue se controlar, não entre nas redes sociais. E a quinta coisa, procura uma comunidade ou um grupo de apoio. Por exemplo, as meninas no grupo do livro, que a gente fala muito sobre finanças, investimento. Sempre estamos falando sobre compras. E toda vez que alguém vai comprar, as meninas falam o que elas querem comprar, o que elas não querem, pra um ajudar a outra. E é muito bom ter essa comunidade. Isso vai te ajudar muito a se libertar desse ciclo. Porque pensa, você é uma mulher, você não nasce com essa configuração de fábrica. Isso é botar na sua cabeça, como eu já falei pra vocês antes. E a gente pode sim consumir com consciência. E é isso que eu espero que vocês façam. E que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a entender sobre esse fenômeno. Um beijo!